Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo eu vou te mostrar mais profundamente como utilizar as ferramentas do bloco de costura dentro do Audaces Moldes. Essas ferramentas tiveram uma mudança muito grande no decorrer dos anos, e se você é um usuário mais experiente, provavelmente não acompanhou todas as mudanças das ferramentas de costura. Eu sou Marília Piccoli, especialista nas soluções Audaces, e criei esse canal para te ensinar a fazer modelagem digital de forma descomplicada. Antigamente, as ferramentas de costura funcionavam de uma forma diferente. Então, a maioria das pessoas que usavam Audaces usava a costura embutida na modelagem. Então, ao invés de enxergar a costura, a gente enxergava o molde inteiro e quando tinha que fazer as conferências do molde, a gente tinha que descontar a margem de costura. Com essa forma que eu vou te mostrar hoje, com a costura aparente dentro do sistema, nós podemos conferir os moldes com mais facilidade e não precisamos ficar fazendo conta de mais ou de menos a hora que a gente precisa fazer uma conferência, por exemplo, entre cavo e manga. Se você quer aprender como fazer modelagem digital em Audaces, eu vou deixar aqui no card algumas ferramentas que podem te ajudar na construção dos moldes. Se você não tem acesso ao Audaces Moldes, aqui na descrição desse vídeo você encontra o link de um vídeo que te ensina a fazer o download e instalação da versão demonstrativa do sistema, assim você não tem mais desculpa para não aprender modelagem digital. Então, gente, sem mais enrolação, vamos para a prática entender um pouquinho sobre o bloco de ferramentas de costuras. Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o bloco de ferramentas de costura. A ferramenta de costura é uma ferramenta que mudou muito nas últimas versões do software. O bloco de costuras é composto por 4 ferramentas. Costura, que seria o inserir costura, remover costura. Nós temos aqui o converter em costura e o converter em contorno. Essas ferramentas todas, elas eram uma só antigamente. Então, às vezes, ficava um pouco confuso de usar e elas também funcionavam de uma forma diferente. Eu vou aqui esconder a graduação dessa peça e eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre como as peças eram feitas antigamente. Então, a margem de costura dessa peça, ela já está embutida aqui. Se eu for aqui cortar, costurar essa peça, ela vai ficar do tamanho que ela tem que ficar corretamente. Porém, você consegue visualizar que eu não tenho a costura visível no meu molde. Ela está embutida aqui, mas ela não está visível. Isso era uma coisa que acontecia muito antigamente, porque antigamente, quando você inseria a costura no molde, mesmo que ela ficasse visível, você não conseguiria fazer a medida dessa costura. Então, isso atrapalhava muito. E aí foi colocado dessa forma aqui, como uma forma padrão do Audaces, que a gente não consegue visualizar a costura. Então, toda vez que eu preciso fazer uma conferência aqui, né, vou medir uma distância, é de praxe que a gente medisse essa distância e descontasse a costura disso aqui, né? Então, por exemplo, se tivesse aqui 2 centímetros de costura, um de cada lado, eu teria que descontar 2 centímetros dessa medida. O que para mim hoje é uma coisa super desnecessária com as ferramentas que nós temos, é só a gente saber como usar elas. Esse molde da base da blusa feminina, quem já acompanha o canal já sabe como abrir. Se você não acompanha o canal, chegou por aqui agora, eu vou deixar aqui no card para você o link do vídeo de modificar que mostra como abrir esse exemplo. Esse exemplo aqui, como eu já disse, tem a costura embutida e se a gente quisesse visualizar essa costura, o que eu poderia fazer? Poderia vir aqui na produção, converter em costura, porém, para converter em costura eu precisaria saber quanto que a modelista que fez isso aqui colocou aqui. Então, isso aí é um problema para muita gente. Se eu pegar um modelo hoje de outra pessoa e ele estiver com a costura assim, ó, embutida, eu tenho que perguntar para a pessoa que fez qual é a margem de costura que ela usou, senão eu posso errar aqui na hora que eu vou conferir as medidas, tá? Então, vamos supor que a pessoa que fez essa peça aqui, por ela ser uma peça de malha, ela usou 0,75 de costura. Eu vou colocar aqui 0,75 e vou selecionar aqui todos os lados do molde onde eu quero marcar essa costura. Lembrando, a costura já está embutida aqui, ela só não está visível. Então, gente, nessa parte de baixo aqui eu não vou colocar costura porque já tem uma bainha de 2 viras. Então, eu vou clicar aqui nesse primeiro segmento, confirmar, e vou aqui, ó, circundando o meu molde para marcar a minha costura. Lembrando, essa ferramenta de converter em costura, ela só marca a costura. Vocês estão vendo que ela não está nem aumentando nem diminuindo o meu molde? Quando eu clicar aqui para confirmar, ele vai pedir para verificar os moldes e ela vai me dar a marcação da costura. O que é legal aqui? Quando eu quero conferir, eu consigo pegar o perímetro tanto da parte de dentro quanto da parte de fora. E
Então, aquele exemplo que eu dei para vocês ali da distância, o que vai acontecer? Eu vou pegar aqui conferência e distância e vou pegar daqui para cá e eu vou ter a real medida do meu molde quando ele estiver costurado, o que vai me facilitar muito na conferência das peças. Vou fazer isso em todas as outras, então, pegar aqui, ó, converter em costura, vou clicar, confirmar e arrastar e confirmar no último segmento. E ele vai marcar a costura para mim. A mesma coisa aqui na gola. E a mesma coisa aqui na manga. A manga também tem bainha, gente. Então, clica, confirma, arrasta até aqui e confirma novamente. Então, gente, esse aqui é o método que eu ensino os meus alunos hoje. Quando a gente vai inserir uma costura, eu ensino eles a inserir já essa costura visível aqui. Por quê? Quando a gente vai fazer a conferência, vai ficar muito mais fácil. Eu espero que eu esteja formando os novos modelistas daqui para frente. Todo mundo use dessa forma, que eu acho muito mais fácil. Eu vou usar aqui a ferramenta de comparar perímetros para comparar aqui, ó, cava da frente mais cava das costas e subtrair aqui da manga para ver a diferença entre cava e manga. Eu não preciso descontar nada, isso aqui é perfeito, porque antigamente o que eu tinha que fazer? Eu fazia o todo aqui, eu colocava um elemento paralelo aqui com a costura, tal, para que eu conseguisse medir essa parte interna, né? Ou tinha que medir tudo, descontar a costura daqui e daqui, então era uma loucura. Agora eu vou no comparar perímetros, clico, confirmo, adiciono, clico, confirmo, adiciono e vou clicar aqui, ó, para subtrair essa manga. Então, selecionei as duas partes, subtrair. Vamos ver quanto é que tá dando diferença, ó. Cava mais cava é igual a esse total e a minha manga tem esse aqui. Então, a diferença entre esse e esse é igual a 2. Então, quer dizer que a minha manga está 2 centímetros maior que a minha cava. Eu acho muito, tá? Então, a gente vai fazer uma correção aqui para conseguir fazer isso aqui ficar legalzinho. Então, vou excluir esse ponto aqui do meio, tá? E vou redefinir o perímetro aqui com o bidirecional, 1 centímetro a menos do que tá. Clico aqui, ó, eu vejo com quanto tinha e vou diminuir aqui 1 centímetro. Então, vai ficar com 40,25 e vou clicar para confirmar. E aí, eu vou ter a minha manga só 1 centímetro maior que a minha cava, beleza? Então, essa aqui é uma forma de conferência super legal que vocês podem usar com a costura aparente. Outra coisa que nós temos aqui também é a ferramenta de remover costura, tá? Essa ferramenta aqui, gente, ela só vai funcionar se a costura estiver aparente. Se você tiver uma costura embutida aqui, igual estava antes, você não vai conseguir remover a costura, porque ele vai falar que não tem costura no molde. Ele só considera costura quando ela tá assim, ó, pontilhadinha, tá? Clico aqui, ó, quero remover desse e desse. Clico, confirmo, removeu, tá? Quero adicionar a costura, então eu posso vir aqui nessa ferramenta aqui de costura, venho aqui, ó, clico, confirmo, adiciono. Lembrando, se eu quiser colocar mais costura, é só aumentar aqui, ó, na caixinha, tá? Se eu quiser colocar costura em todo o molde, vamos lá, vamos começar por esse aqui, ó. Clico, confirmo, confirmo. Ele colocou 1 centímetro de costura. Não quero mais 1 centímetro, eu posso vir aqui, colocar 0,75, clico, confirmo e ele substitui uma costura pela outra. O que quando você tem a costura embutida não acontece. Porque se eu for lá e aumentar o meu molde aqui, ó, vamos aumentar o meu molde do jeito que era antes, né? Clico, confirmo, ele só vai aumentar o meu molde. Como a costura não está marcada, se eu vier aqui, esqueci que coloquei a costura, eu quero colocar de novo, clico, confirmo, ele aumenta o molde mais uma vez. Então, isso aqui é muito perigoso. Eu prefiro, então, colocar aqui, ó, selecionar. Então, gente, se eu quiser aumentar aqui a costura, né, clico, confirmo, arrasto, deixa eu vir até aqui, ó. E vou colocar aqui o manter base para aparecer a minha costurinha, né? Se eu clicar aqui, ele vai aumentar 0,75 na minha peça e ele não aumenta de novo, porque ele só vai substituir essa costura. Essa ferramenta aqui de costura, gente, ela sim vai aumentar o meu molde. E essa ferramenta de remover, ela sim vai diminuir o meu molde. As outras duas que nós temos aqui, elas só marcam para dentro ou para fora a costura. Elas não aumentam nem diminuem o molde. Isso é uma coisa muito importante de se dizer. Vou tentar remover aqui para vocês verem, ó. Clico, não possui costura. Então, a gente coloca a costura, manter base aqui, opção selecionar e o tamanho da costura que vocês querem. Então, clico, confirmo, vou circundar o molde aqui, confirmo novamente e tudo certo. A mesma coisa aqui, clico, confirmo, dou uma circundadinha aqui no molde, venho no último segmento e confirmo novamente. Uma outra coisa que dá para fazer com esse molde aqui, ó, é a gente fazer aquela
conferência do conferir aqui, né? Que é o que costura, muita gente fala que essa ferramenta costura manga no molde, ou costura gola no molde, enfim, né? Eu vou clicar aqui, ó, nesse segmento, confirmar e cancelar. E eu vou clicar nesse segmento, confirmar e cancelar. Antigamente, as pessoas usavam esse descontar costura aqui, gente, que era nada mais, nada menos para ele colocar o molde para dentro ali, né? Agora que a gente tem a costura aparente, eu não preciso contar nada, eu começo de onde eu quero e ele vai fazer certinho aqui para mim, ó, com a costura já descontada, porque a costura está aparente, então ele sabe o que ele tem que descontar sozinho. Que eu posso marcar um ponto para depois verificar esse lado aqui com a parte das costas, tá? Então, para usar essa ferramenta, clico, confirmo, cancelo, clico, confirmo, cancelo e ele vai fazer aqui a costura de um molde no outro para a gente ver se está tudo ok. Nós temos aqui também a ferramenta de converter em contorno. Então, se você não está acostumado a visualizar aqui o pontilhadinho do molde e tal, né? Às vezes se atrapalha, porque quando a gente abre a graduação, ó, ele fica meio atrapalhado mesmo, com 2 pontilhados e tal, né? A gente consegue esconder a costura aqui, se vocês quiserem, né? Mas se você não quiser trabalhar com costura, a gente consegue converter em contorno no final, quando você terminar de trabalhar e fazer as suas conferências, né? Clicar em confirmar, ele volta a ser a costura embutida aqui no molde, né? Eu, particularmente, gente, já me habituei a trabalhar com a costura aparente, porque para fazer as conferências é tão fácil que acabou se tornando uma praxe minha já deixar elas aparentes aqui. Então, eu aconselho vocês também tentarem usar dessa forma, porque a longo prazo ajuda muito e poupa muito tempo, né, no nosso trabalho diário. Agora, gente, eu vou mostrar aqui, ó, uma coisinha diferente para vocês com a ferramenta de costuras. Primeira coisa, eu vou tirar essa bainha do nosso molde. Eu vou vir aqui no definir curva, vou colocar aqui 2 pontos, clicar no molde, vir desse ponto 6 aqui para o ponto 3, e isso aqui vai ficar retinho. Então, tá vendo que essa parte aqui tá sem costura e tá sem bainha agora também. O que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou colocar uma costura, tá? Por que que o pessoal normalmente faz essa parte com a ferramenta de bainha? Porque a bainha, ela já compensa ali, gente, ó, faz o acabamentinho aqui, né? Só que como eu tirei a costura daqui, eu teria que colocar a costura nessa lateral aqui. Para você usar bainha e depois costura aparente, é legal você colocar a bainha primeiro e depois colocar as costuras nos moldes, tá? Porque aí você não vai ter retrabalho. Mas eu vou fazer essa nossa bainha aqui com a ferramenta de costuras. Eu vou colocar aqui então uma costura de 2 centímetros, mantendo a base. Clico, confirmo, confirmo. Vocês estão vendo que com a ferramenta de costura ele não fez o acabamento? Então, a gente tem que trocar o acabamento. Eu vou clicar aqui de novo e vou vir aqui nessa parte aqui que muita gente não sabe como utilizar, gente. Isso aqui são os acabamentos de costura, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, tá vendo que esse aqui é o ponto 1? Eu vou vir aqui do 1 pro 2, que tá com 2 centímetros, e vou tentar colocar um acabamento. Eu vou aplicar aqui, ó. E ele vai me mostrar, na verdade ele aplicou desse lado aqui, ó, de 1 até 2, né? Ele aplicou desse lado aqui, ele vai me mostrar os tipos de acabamento que ele vai ter, ó. Então, você pode usar esses acabamentos aqui para diferentes tipos de costura. Ó, esse acabamento aqui é o mais parecido com o que eu preciso ali para minha bainha, né? Eu vou testar todos aqui, ó. Mas é esse aqui que eu vou usar no final, ó. Então, tenho aqui o meu final costura. E esse lado aqui, ó, do 4 até 1, eu vou vir aqui e vou testar também os acabamentos, ó. Vamos ver como é que vai ficar. Eu acho que vai ser esse aqui agora, ó. Então, eu consigo também colocar a pontinha ali de acabamento com a ferramenta de costura. Isso aqui é bem legal, tá? Bem legal de saber, bem legal de trabalhar. E em cada caso, você vai poder usar uma costura diferente por aqui. Então, gente, eu vou abrir aqui um outro modelo agora para mostrar um outro tipo de costura, tá? Também com a ferramenta de inserir costura lá. Então, eu vou abrir aqui dentro da pastinha de exemplos, o feminino, calças, calça social feminina, tá? Essa calça aqui, gente, eu vou esconder a graduação dela com F6 e vou virar de lado, porque eu não gosto de trabalhar desse lado aqui. Sou uma pessoa que tem toque na hora de trabalhar dentro da Audaces, tá? Então, gente, ó, essa calça aqui, ela também tá com a costura embutida. Todos os moldes de exemplo ali estão com a costura embutida. Como é que eu sei? Se eu clicar aqui, ó, no mostra e esconde costura, não mostra nada. Se eu vier aqui, né, no remover costura e tentar remover, não remove. Então, eu sei que a costura está embutida.
Então, gente, para mostrar a costura, eu vou vir aqui no converter em costura, eu precisaria saber quanto. Como é uma peça de tecido plano, a gente normalmente usa 1 centímetro. Então, eu vou converter aqui, ó, 1 centímetro nessa volta aqui, tá? E vou converter 1 centímetro nessa volta aqui, tá? Eu quero mostrar para vocês, muitas vezes nas calças de alfaiataria, né, quando elas são sob medida principalmente, o pessoal deixa aqui uma diferença entre uma costura e outra. Então, essa parte aqui do gancho, da cintura, na verdade, né, a gente deixa mais margem de costura do que essa parte de baixo. Então, quando você quer colocar margem de costura no início de um tamanho e no fim de outro, nós temos uma ferramenta que faz isso aqui, né, uma opção dentro da ferramenta que faz isso. Nós temos costura e costura de fim. Então, na costura de fim eu vou deixar 3 centímetros para ajuste, caso eu precise, e ali na costura de início menos. Ó, ele vai substituir 1 centímetro desse lado por 3 centímetros, então eu consigo fazer aí um acabamento de alfaiataria na costura dessa peça. Então, gente, resumindo, o bloco de costuras mudou muito nas últimas versões do Audacious. A ferramenta de costura, que era uma só, foi dividida em 4 ferramentas diferentes, onde nós temos agora uma ferramenta para inserir costura, uma para remover a costura, uma para converter a costura que está embutida, para ela ficar visível, e uma para converter de volta essa costura que está visível, caso você não queira trabalhar com ela visível e deixá-la embutida novamente. Saber as diferenças e como usar essas ferramentas a seu favor vai fazer toda a diferença no seu trabalho diário. Deixando a costura aparente nos seus moldes, você consegue fazer todas as conferências com muito mais precisão e em muito menos tempo. Uma outra coisa muito legal que a gente consegue fazer aqui é tabelas de medidas, porque a gente agora, com a medida real do molde aqui dentro, a gente não precisa ficar descontando medida, a gente já faz uma tabela de medidas aqui direto. É muito legal. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, dessas dicas sobre costuras. Não se esquece de deixar um like aqui no vídeo e se inscrever aqui no canal para continuar vendo muito mais conteúdo de modelagem digital. Muito obrigada e até o próximo vídeo.